Olá, amigos, a paz do Senhor. Que entendemos por loucura? Loucura é insanidade. É tudo que uma pessoa pratica fora de seu juízo normal. Ela está numa situação de insanidade, sem saúde mental. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, lemos o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O poder de Deus para nós é algo normal, com o qual convivemos constantemente, porque conhecemos aquele em quem temos crido. Para os que se perdem, os que não são ou não estão salvos, a palavra da cruz é realmente loucura. Eles não conseguem entender o real significado deste ato de Jesus, de ter aceitado morrer numa cruz como um indigente qualquer, como um malfeitor, como um bandido. Essa cegueira espiritual está explicada aqui no versículo 19, onde Paulo repete o que Isaías disse no capítulo 29, versículo 14 do livro de mesmo nome, que é o seguinte: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. No tempo de Jesus, os gregos que se arvoravam como sábios porque eram doutos, os fariseus, homens que ocupavam lugares de privilégio na sinagoga e nos altos escalões do poder, não compreenderam e não poderiam mesmo compreender o que Cristo dizia, porque seus ouvidos eram da carne, não eram ouvidos espirituais que poderiam assimilar o que Jesus dizia, mas estavam vedados a conhecer a verdade do Senhor. A palavra da cruz para nós, os salvos, os que fomos justificados pela morte vicária de Jesus, ela representa o poder de Deus para a nossa vida, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos tirou da podridão do pecado, daquele pecado repetitivo que nos levaria à perdição eterna, e o Senhor nos trouxe para si, com cordas de misericórdia nos atraiu, e hoje somos salvos, estamos salvos para a honra e glória do nosso Senhor. Quantos pensadores, homens sábios, intelectuais de grande nome, tantos doutores que defenderam teses maravilhosas e hoje nem são lembrados. Tudo foi limitado pelo tempo, foi descorando com o tempo, mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque é viva. Paulo pergunta no versículo 20, onde está o sábio? Onde o escriba? O escritor, onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Só a palavra eterna salva. A sabedoria no mundo muitas vezes leva à perdição de muitos, porque é fora do propósito de Deus. Paulo falava a loucura da pregação, tanto para gregos, judeus e gentios, mas apenas aqueles que foram chamados, ouviram, receberam e compreenderam a loucura da cruz. No versículo 25, Paulo diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, logicamente, isso aqui é uma comparação. Aqui o apóstolo usa uma metáfora para se fazer entender, porque fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, mas louco é o homem. Deus não poderia ser fraco, mas
Aqui nós entendemos o quanto o homem pode ser louco quando escolhe ignorar, conhecer a Deus. E também a fraqueza do homem é sem nome, porque se não fosse por Cristo que nos sustenta, nós estaríamos perdidos. O apóstolo Paulo abriu mão de tudo, porque antes do encontro com Cristo, ele tinha muitos privilégios, ele tinha um certo poder de ação, status, muito conhecimento e cultura, mas abriu mão de tudo. E ele diz o seguinte, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E no final do versículo 8, ele diz o seguinte, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Como os escolhidos do Senhor, somos loucos pela causa de Cristo e os evangelhos são o nosso guia de vida. Amém, que assim seja. Amém.